Fala, torcedor da Aí, Fortaleza. Opa, Palomares, tudo bem? Tá me escutando tudo direitinho? bem, estamos na área. Tá me escutando bem? O áudio tá ok? Tá bacana? Perfeito, tudo perfeito. Bom, torcedor do Fortaleza, a gente vai iniciando mais uma live aqui no nosso Instagram do Fortaleza, como você bem viu. Hoje foi rapidinho para a gente entrar, não teve nenhum problema. Palomares já está aqui com a gente. Esse é o professor Edson Palomares, está à frente do Departamento de Fisiologia do Fortaleza Esporte Clube. Palomares vai conversar um pouquinho com a gente para explicar para você, torcedor do Fortaleza, você entender um pouquinho o que é que se passa, principalmente com os atletas do Fortaleza, nesse período de inatividade, assim, né? Sem jogo, sem treino. O Palomares vai tirar algumas dúvidas de vocês, da imprensa que mandou algumas perguntas para ele também. Mas, Palomares, antes de tudo, eu te agradeço bastante por você estar aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui da live. Seja muito bem-vindo aqui no nosso ao vivo, professor. Olá, boa noite a todos que estão nos vendo e agradeço o convite. E sempre é um prazer poder estar falando com o nosso torcedor, falar com o nosso público, é muito gratificante. Palomares, assim como todos os outros, eu comecei querendo que cada um fizesse meio com a avaliação desse momento que está acontecendo no mundo todo, né? Dessa pandemia que acometeu aí todo mundo mesmo. É isso que a gente pode falar, é uma pandemia que está acontecendo no nosso planeta. Queria que você passasse um pouquinho da sua visão, do que é que está acontecendo, o que é que está se passando, como é que você está se cuidando, como é que você está vendo tudo isso que está acontecendo. Muito bem, é uma situação em que nós realmente não tínhamos nenhuma previsão, não estávamos preparados para isso, nenhum país estava preparado para isso. E eu tenho uma opinião própria sobre essa questão. Quando a gente vê que os países europeus, Itália, Espanha, Alemanha, estão com alguns milhares de mortos já, é porque esses países não estavam esperando, porque eles têm uma medicina preventiva muito forte. Eles não têm 300, 500 unidades de UTI livres esperando pessoas ficarem doentes. Isso é impossível. O próprio Estados Unidos está nessa situação. Ou seja, nenhum país deixa uma quantidade absurda de leitos de UTI esperando pacientes. Então, quando chega uma pandemia nesse ponto, os países que vão sofrer mais, no caso do momento atual, são os países que têm mais idosos, que é o caso desses países europeus, e, consequentemente, são ainda países em que existe uma grande quantidade de fumantes. A Europa é extremamente fumante. Então, quando nós vemos isso, nós ficamos um pouco assustados. Assusta realmente essa grande quantidade de mortalidade. Agora, quando nós vamos para o nosso país, comparar o Brasil à Itália, à Espanha, é até um pouco covarde. Porque o nosso país, o nosso estado é o dobro praticamente da Itália. Falo do Ceará. O estado do Ceará praticamente é o dobro do tamanho da Itália. Então, não podemos fazer essa comparação. É algo muito injusto e não é adequado. Se nós falarmos de isolamento, de quarentena, também não é correto isso. Hoje você tem 50% dos trabalhadores brasileiros trabalhando, saindo das suas casas, médicos, enfermeiros, pessoal das farmácias, pessoal do supermercado, caminhoneiros viajando pelo país todos, agropecuária toda funcionando. Ou seja, então nós não estamos vivendo um período de quarentena. Quarentena, os militares estão nas ruas, ou seja, todos estão trabalhando. 50% daqueles que não estão trabalhando são, a maioria, funcionários públicos, pessoas que têm uma condição de ficar dentro de casa durante um mês, né? Tem a sua internet, tem a sua TV, tem quartos separados. Mas a gente não pode esquecer que 45% da nossa população vive em favelas, em quartos onde você tem 10 pessoas morando. Como é que você vai fazer esse isolamento? Não tem dinheiro para comprar o gel, não tem dinheiro para comprar máscara. Então, quer dizer, Bruno, é uma opinião pessoal. Nós estamos, sinceramente, não conseguimos e não vamos conseguir isolar isso daí. Somente os mais bem favorecidos é que estão se dando bem nessa quarentena. Palomares, a maioria das perguntas do pessoal da imprensa, querendo saber de você, qual vai ser, se dá para mensurar um pouquinho o tamanho da perda desses atletas em relação ao preparo deles, né? Ao preparo físico, ao preparo psicológico, ao preparo fisiológico. Como é que esses atletas, principalmente falando aqui dos atletas do Fortaleza, que são atletas de alto nível, de alto rendimento, como eles vão sentir essa pausa, né? Porque tá tudo parado. Os atletas fazem alguns trabalhos em casa, algumas coisas que o Danilo Augusto e a equipe de preparação física do Fortaleza passaram para esses atletas.
Mas qual vai ser, se dá para mensurar, o tamanho da perda desses atletas com esse tempo parado, Palomares? Muito bem. A gente está acompanhando os clubes do Brasil, os clubes do mundo, as soluções, o que eles estão buscando fazer. O Danilo, como você bem falou, ele, juntamente com o Celso, o próprio Emerson, no início gravaram alguns exercícios. Agora o Danilo preparou uma série, né, e está colocando no grupo dos atletas para diariamente eles terem uma sequência de exercícios para fazer na sua residência, no seu apartamento. Pouco espaço, pouco equipamento e uma eficiência que se busca que seja o ideal, que seja o melhor. Mas a gente sabe que não tem condição de fazer o mesmo exercício que você faz dentro de uma academia, dentro do campo, isso é impossível. Qual o grande problema desse momento? Nós estávamos em ascensão, tínhamos começado uma temporada e por estarmos na Sul-Americana, o Rogério já tinha elevado o nível da equipe a um nível bem superior às outras equipes dos campeonatos que nós estávamos disputando, tanto da Copa do Nordeste quanto do Campeonato Cearense. Nós estávamos um pouquinho à frente em termos de preparação física por conta da Sul-Americana. Infelizmente, acabamos ficando fora. Mas estávamos à frente. Então, nós vimos uma ascendência muito grande. E, normalmente, você atinge o seu ápice lá pela 6ª, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a quebra disso, e não é férias, nós não estamos de férias, nós temos um momento de parada brusca, né? Os atletas estavam buscando a sua forma, não estavam no cansaço máximo. É uma incógnita, porque nunca aconteceu isso, saber quais serão os resultados. O que vai acontecer? É um descanso? Não é um descanso, porque os atletas não estão de férias, eles não pararam totalmente de fazer os exercícios físicos. Nas suas casas, eles estão mandando diariamente os vídeos, eles continuam ativos. Então, na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente espera que esses atletas, ao retornar desse período, continuem com o máximo possível da proximidade do seu peso corporal, para que é um dos principais dos aspectos que nós temos que nos preocupar, e que eles, no prazo de 10 dias, que eu acredito que é o máximo que nós teremos de retorno, após o retorno para a primeira partida, 10 dias a gente volta a um nível considerado aí razoável. Mas, sem dúvida nenhuma, todas as equipes irão perder significativamente. Como nós éramos líderes, né, do Campeonato Cearense e do Campeonato da Copa do Nordeste, só quem tem a perder é o Fortaleza. Né, porque nós temos que manter esse nível. Os outros têm que chegar próximo da gente. E talvez essa parada tenha dado essa possibilidade. Eu diria para você, para comparar, Bruno, sabe quando você abre uma vantagem legal na Fórmula 1, e aí tem um acidente e a bandeira amarela, e aquele cara que estava 20 segundos atrás de você, encosta em você novamente? Isso é complicado. O Anderson Azevedo, você falou aí que o que mais ou menos a gente vai ter são uns 10 dias até a volta dos treinos e a primeira partida, o que vai ser muito prejudicial para o time do Fortaleza e para os outros times também, porque eles não vão estar preparados quando nós tivermos o primeiro jogo. Mas ele quer saber, o Palomares, quanto tempo, mesmo com treino, jogo, quando voltar, espero que o mais rápido possível, quanto tempo mais ou menos vai ser necessário para essa nova pré-temporada dentro da temporada, mais ou menos? É isso que ele quer saber. Entendi. Vou dar o exemplo. Quando nós voltamos do período de férias, 30 dias, onde o atleta é recomendado que ele descanse, que ele não treine, que ele fique na casa dele, lá no mês de dezembro, início de janeiro. Nós levamos para esse atleta, depois que ele se apresenta, fazemos uma pré-temporada, que normalmente dura em torno de 2 semanas a 20 dias, nós levamos aproximadamente 2 meses e meio para ter esse atleta numa condição ótima de jogo, que é o que estava acontecendo agora. Como ele não está totalmente descansado em casa, e a gente espera que não demore muito mais tempo essa parada, eu acredito que em menos de um mês, provavelmente, a gente consiga restabelecer essa forma que nós tínhamos antes da parada. É o que nós desejamos. Mas isso vai depender muito, volto a falar, do peso corporal desses atletas, da tonicidade, do quanto realmente eles fizeram exercício dentro de casa, do quanto eles se dedicaram. Né? Isso vai depender de cada equipe, o contato que eles estão tendo com seus atletas. Nós, por exemplo, teremos uma live com os nossos atletas no sábado. Eu e o pessoal da comissão da preparação física, nós teremos uma live com eles para conversar somente com os atletas. Teremos aí um aplicativo e vamos conversar com eles, para saber como é que eles estão se sentindo bem, precisando de alguma coisa. Então, é muito importante que a gente mantenha esse contato, mesmo com esse impedimento de contato ao vivo, né?
A grande maioria das perguntas, o Paulo Maris, é em relação a isso, né? É o tempo que esses jogadores vão precisar para voltar a atuar em alto nível, a chegar a esse ápice. O Breno Rebouças, do Jornal o Povo, ele também perguntou isso, mas ele quer saber se existe uma possibilidade de acelerar o período disso para se chegar o mais rápido possível nesse ápice. Ou se isso tem que ser gradativo mesmo, de acordo com o tempo do corpo de cada jogador, ou se é possível acelerar um pouquinho esse processo. O acelerar é possível. Temos um risco aí, a lesão. Quando você acelera o processo de adaptação do atleta ou da forma física do atleta, a gente pode incorrer no que se chama de overtraining. Então, se nós quantificarmos demais ou aumentarmos demais a carga, nós corremos esse risco. Mas tudo vai depender do que vai acontecer com os campeonatos. Qual é a nova fórmula dos campeonatos? Será mantido? Qual o número de partidas que teremos durante esse período até começar o Campeonato Brasileiro? Isso é importante nós definirmos. Se nós soubermos isso, baseado nisso, provavelmente aí o Rogério vai sentar, a gente vai fazer o planejamento em cima do que ele planeja para a gente tentar manter essa liderança e estar nas finais dessas duas competições. E se, talvez seja isso que ele esteja perguntando, se nós tivermos que acelerar por conta dessas duas finais, talvez a gente tenha, infelizmente, alguns atletas que não suportem e se lesionem. Mas a gente vai fazer o máximo para que isso não aconteça. E você falou aí de calendário, de fórmula, de modo de disputa. O Miguel Júnior também, do Povo, mais precisamente da Rádio Povo CBN, ele pergunta, ele faz um questionamento para você, de que muitas pessoas comentam que o calendário do futebol brasileiro ele pode mudar e até se assemelhar a um pouco do que acontece lá na Europa, né? Em 2 anos diferentes, começa um ano, termina no outro. E ele quer saber a tua opinião sobre isso, se isso seria uma boa ideia, se essa mudança de calendário no futebol brasileiro, na sua opinião, seria uma boa ideia. Vou ser bem direto nessa resposta. Para uma equipe seria fantástico, aquela que vai participar do Mundial. Então nós mudaríamos todo um campeonato, toda uma estrutura de campeonato brasileiro, campeonatos brasileiros, sejam eles estaduais, a Copa do Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro, a nossa Libertadores, tudo em virtude ou buscando esse título mundial. Isso sim, não vou negar. Agora, nós só temos que entender alguns fatores. Primeiro, eles fazem o campeonato dele dessa forma porque o período de férias dele é diferente do nosso. Esse é o primeiro aspecto. O ano letivo lá começa em setembro. O nosso começa no final de janeiro e fevereiro. Então, quer dizer, tem uma diferença significativa aí. O segundo aspecto que a gente tem que levar em conta é que quando a gente acha o futebol europeu maravilhoso, eu vou pegar um exemplo simplesmente. Se a gente pegar o campeonato da Inglaterra, o campeonato da Inglaterra se assemelha muito... A Inglaterra, como país, é aproximadamente o tamanho do estado de São Paulo. Então, nós temos um campeonato de um país chamado Inglaterra, e que nós temos aqui um estado que tem as mesmas dimensões aproximadamente. Então, o número de viagens no Campeonato Paulista é o mesmo número de viagens no Campeonato Inglês que eles fazem. As distâncias são pequenas. Eles não sofrem tanto. Já o nosso Campeonato Brasileiro é praticamente como uma Champions. Porque joga-se no continente europeu todo. Nós jogamos o nosso país continental. Então, nós acabamos fazendo umas comparações, muitas vezes, sem pensar nas consequências de simplesmente adaptar o nosso calendário ao calendário deles. O nosso país é totalmente diferente. Se a gente pegar os Estados Unidos, por exemplo, eles fazem uma divisão interessante, Atlântico e Pacífico, no basquete, na NBA. Joga todo mundo de um lado, joga todo mundo do outro, e não é por questão de economia, é para poupar o atleta das viagens. É o leste-oeste lá chamado, né, o professor? Sim, com certeza. É uma forma inteligente. Talvez a gente tenha que repensar dessa forma. Agora, simplesmente adaptar o campeonato inglês é só para favorecer uma equipe brasileira a que chegar no final do campeonato mundial. Mesmo assim, vai disputar uma partida e nada garante que ela vai ser campeã. E vai ser campeã, né? Uma pergunta que vem da torcida, o Paulo Maris, o Chicão, ele quer saber qual o tipo de tecnologia que é utilizada para avaliar esse overtraining que você falou, né? E também avaliar a fisiologia dos atletas. Muito bem. Nós temos um apoio gigantesco aí da diretoria, da presidência do clube, o próprio Rogério, um incentivador para que a gente adquira equipamentos para poder fazer esse controle.
nós fazemos alguns controles bioquímicos, né? O CK, a análise de CK, que é uma coleta de sangue, é um indicador muito importante. Adquirimos agora recentemente um analisador que vai avaliar também por meio de coleta sanguínea PCR dos atletas. Nós fazemos uma análise através de fotos e essa termografia também nos indica se o atleta tem alguma lesão. O PSE é diário, né? Diariamente o atleta relata como ele se sente. Isso é um feedback muito importante, o próprio atleta falando dele. Né? Mas o mais importante de tudo é o próprio rendimento do atleta. Como nós temos um acompanhamento com um programa que verifica a frequência cardíaca, a distância percorrida, velocidade que o atleta adquire, tempo de recuperação, a carga de treino que ele está submetendo, ou seja, o mesmo treino para todos, mas eu tenho individualizado o resultado daquele treino para cada um. E eu sei se o atleta está apresentando cansaço ou não. E aí, imediatamente, o treinador já fica sabendo disso após o final do treino ou após o final de uma partida. Palomares, a gente teve noticiado aí esses dias que o Bayern de Munique, lá na Alemanha, voltou a treinar, né? Mesmo que com distanciamento social de um atleta para o outro e tudo mais. E o Igor Fortuna, ele pergunta se seria possível acontecer isso aqui. Se seria possível voltar a treinar, mesmo que com uma roupa especial, com um distanciamento entre atletas, ou se isso é impossível no momento que a gente vive. Nós tivemos um dia que o Rogério avisou que nós estaríamos indo para a quarentena, foi uma quarta-feira, ele quase chorou. Ele falou, rapaz, isso aqui é minha vida, eu sei que eu vivo disso, minha felicidade é essa, mas eu não posso assumir uma responsabilidade desse tamanho e fazer com que vocês fiquem aqui. A gente entende o lado do Rogério, mas entende o lado do atleta. Tem atletas que moram com os seus pais, com a sua sogra, pessoas de mais idade, tem atletas que têm filhos recém-nascidos, e se porventura acontece uma contaminação, meu Deus, vou até isolar aqui um óbito, a responsabilidade vai ser de quem fez isso, mesmo que não tenha acontecido essa transmissão lá no treinamento entre os atletas. Mas isso aumenta esse risco. Daí a decisão foi pesada, mas foi seguindo as normas que nós estamos submetidos ao Ministério da Saúde, né, e à Secretaria da Saúde do Estado. Ou seja, há uma determinação para que isso não aconteça. Se nós infringirmos essa determinação, nós temos que assumir depois as consequências. Mesmo, a minha opinião aqui não vai interessar. Do meu ponto de vista, seria fantástico se nós conseguíssemos fazer isso. Mas aí nós estaríamos incorrendo em algumas infrações até da própria lei. Palomares, o Benê Lima, da Rádio Metropolitana, ele faz a seguinte pergunta. Vamos ver se você vai captar tudo. Diante de um ano atípico, seria lícito entendermos que a atual temporada terá a característica de duas em um mesmo exercício. Mas qual a vantagem de que os jogadores teriam 2 períodos de descanso e preparação? Essa é a pergunta dele. Entendi a pergunta dele. Interessante. Mas é isso que alguns estão, talvez, não entendendo muito bem. Nós não estamos tendo um descanso. Diminuiu o número de partidas, nós não voltamos a zero, mas é claro que os atletas estão se recuperando daquela quantidade grande que eles fizeram de partida até o momento da parada. E é óbvio que eles vão voltar com o gás todo, tanque cheio, como a gente fala. A minha expectativa, sendo bem sincero com o colega e com quem está nos ouvindo agora, é que realmente a gente consiga, em um mês, voltar a esse mesmo nível que vai coincidir com as finais do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. É o que a gente quer e para isso que a gente vai trabalhar. Eu acho que é possível, Vamos lá. Então, Palomares, para a gente finalizar, queria que você deixasse um recado final aí para o torcedor do Fortaleza, de o que você imagina que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, em relação a tudo isso que acontece, em relação a o que você imagina que possa acontecer também para o time do Fortaleza, se tem como projetar alguma data, algum período de retorno, e o que é que você pede ao pessoal que está assistindo a gente, principalmente, para eles fazerem nesse período de quarentena, de isolamento social, de distanciamento social. Queria que você deixasse esse recado final para a rapaziada. Então, olha só, eu penso que o torcedor do Fortaleza tem que acreditar na sua equipe. Né? Quem está por trás, além dos jogadores, a comissão técnica e todo o corpo
de trabalho do Fortaleza, eu sempre falo do P ao P, do porteiro ao presidente. Nós temos aí trabalhado muito nesses últimos 5 anos, o resultado está aparecendo. Existem críticas, obviamente, sempre alguma coisa que pode ser melhorada, isso vai ser eterno, mas o Fortaleza sempre vem numa crescente, né? E mantém-se esse ano, começamos muito bem o ano, e infelizmente tivemos essa paralisação. Mas, independente de ser uma paralisação, foi para todos, não foi só para o nosso curso. Então eu diria que vocês continuem acreditando, né? E principalmente os nossos torcedores que estão em casa também, estão ficando aí limitados ao seu lar, à sua residência, tenham uma preocupação, a de fazer exercícios físicos diariamente, pelo menos 30 minutos. Vocês mudaram o seu ritmo de vida. Vocês agora estão num cárcere privado. Eu sei que a sua casa é confortável, mas o seu organismo não estava acostumado. Então você mudou horários de sono, mudou quantidade de alimento que está ingerindo, você começa a ficar mais angustiado depois de uma semana, 2, isso é uma tendência mundial. Então, a preocupação que nós temos é justamente com a sua saúde. Então, busque fazer pelo menos 30 minutos num cantinho da sua casa. Tem uma série de pessoas que estão demonstrando exercícios aí para nós no Insta, né, professores de educação física demonstrando esses exercícios. Busque fazê-lo da melhor forma possível, para que você não deixe o seu sistema endócrino modificar totalmente o seu sistema de funcionamento do organismo. Com isso, a sua saúde vai ser mantida, ou pelo menos você vai amenizar os efeitos dessa quarentena. Tá bom? A gente quer que você faça isso, é muito importante. Professor, muito obrigado pela participação, por estar aqui com a gente, te agradeço, e que a gente retorne logo, logo ao nosso dia a dia, às nossas atividades lá no PC, se Deus quiser. Um grande abraço, Palomares. Eu que agradeço, a canequinha personalizada, hein? Um abraço, pessoal. Gostei. Um abraço, Deus, tudo de bom. Amém. Valeu.